Quando você vai abrindo aí, Juízes capítulo 16, beleza? Daqui a pouco aí a gente vai ler o texto bíblico. Esse texto fala de um herói. Na verdade, Hebreus capítulo 11, né, lá no Novo Testamento, fala de uma lista de heróis da fé. Você que caminha nessa estrada da fé sabe que é difícil caminhar nessas veredas, né, nesses caminhos. E nessa lista tem um cara que sempre me chamou a atenção, que foi Sansão, porque eu nunca vi beleza na vida de Sansão, nunca vi nada que prestasse, na verdade, assim, sendo bem sincero. Sansão era a última pessoa que eu colocaria na lista de heróis da fé, principalmente no Novo Testamento. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, a gente vê Sansão lá naquela lista, o cara mais inesperado de todos. Quando eu olho para a história dos heróis assim, sempre me fascinou essas histórias, mas eu, para decepção de vocês, nunca curti os heróis da Marvel, nem da DC. Eu quase não vi a maioria dos filmes aí da Marvel. Então tem vários que eu nunca assisti, não sei do que se trata. Beleza? E tem alguns assim que eu assisti, gostei mais ou menos. Nem gosto tanto. Esses heróis sempre me pareceram assim um pouco falsos. Na verdade, porque eles eram muito distantes assim da vida real. Uma vez eu vi uma entrevista de um cara chamado Bolanhos, que é o cara que fez o personagem do Chaves e do Chapolin. Já ouviu falar nessa parada? Sabia que existia isso? No tempo dos seus avós, não é isso? Existia, Chaves e Chapolin. O Bolanhos foi o cara que bolou, ele Bolanhos lá na casa dele. E aí ele escreveu lá a história do Chaves e do Chapolin. E numa entrevista do Bolanhos ele falou o seguinte: poxa, eu sempre olhei para esses heróis americanos assim, né, dessa cultura, da DC, da Marvel e tal, sempre achei esses heróis esquisitos. Por isso que eu criei o Chapolin Colorado, porque ele era um herói fraco, ele era um herói cheio de defeitos, e no final das contas, reconhecendo sua fraqueza e os seus defeitos, as coisas acabavam acontecendo de modo que ele conseguia se destacar como herói, mas como qualquer pessoa poderia se destacar. Tem uma música de um cara chamado David Bowie, que é um cara também que você não conhece, beleza? Que seus avós conheceram também, um cara do século XX, um dos maiores artistas do século XX. O David Bowie escreve uma música chamada Hero, que fala, né, de heróis. Ele escreve essa música, ele está vivendo, né, aquele auge da Guerra Fria, e ele está em Berlim, olhando para o muro de Berlim, e lá olhando para aquele muro, né, que dividia uma cidade, né, e dois países, e dois mundos, na verdade, né, o mundo comunista lá e o mundo capitalista. Ele escreve uma música em que ele diz assim, nós podemos ser heróis apenas por um dia. Nós podemos ser nós mesmos apenas por um dia. O que sempre me chamou a atenção, aí ele diz que eles podem andar por cima do muro, né? O que sempre me chamou a atenção nessa música é isso, porque o herói do David Bowie e o herói do Bolanhos é o mesmo que eu imagino que exista. Um herói comum. Então, ele diz que ele pode ser herói apenas por um dia, e ele diz que ele pode ser ele mesmo. Hoje a gente está num tema aqui do Go Camp, que é voltando à essência. Você pode ser você mesmo na sua essência, naquilo que Deus te chamou a ser. E por mais estranho que pareça, a gente vai aprender nessa manhã que a essência daquilo que Deus nos chama é dentro da nossa fraqueza e dentro de todos os nossos defeitos. A gente é chamado para ser herói nessa estrada da fé, assim como todos os heróis defeituosos da lista de Hebreus 11. E não é só Sansão que está lá naquela lista que é estranho. Talvez, né, se alguém dissesse para uma pessoa conhecida sua assim, fulano é um herói da fé. Talvez alguém estranhasse, né? Essa pessoa eu conheço, não tem nada de heroísmo na vida dela.
mas Deus transforma pessoas comuns em heróis. Na verdade, a história não é desses heróis, é a história do Deus que transforma pessoas comuns em heróis. A gente vai ver essa transformação na vida de Sansão. Sansão foi um cara, a gente conhece muito bem a história de Sansão, mas a gente não entende nada da história de Sansão. Sansão, como você sabe, né, era um cara cabeludão, não é isso? Mas a história dele é a seguinte: antes dele nascer, o anjo, com letra maiúscula, o anjo do Senhor aparece para sua mãe, e ela era estéril até então, ela não podia ter filhos, e esse anjo aparece para sua mãe e diz assim para ela: ó, você vai ter um filho que vai ser um juiz, vai ser um cara que se destaca em Israel, e esse cara vai ser usado por Deus tremendamente. E aí quando ela diz isso para o seu marido, o marido fica assim: pô, pede para esse anjo voltar para ele explicar direito, eu não anotei o que ele falou. Não entendi nada, o que a gente vai fazer? Pô, como é que a gente vai criar essa criança? E aí a mulher ora, e acontece que o anjo do Senhor aparece de novo para ela. Você poderia ver isso aí nos capítulos 14, 15 aí. O anjo do Senhor aparece de novo para aquela mulher, só que o marido dela está no campo. E ela fala assim: pô, anjo, espera aqui um pouquinho, que eu vou ali chamar meu marido, que ele que está com as dúvidas anotadas ali, eu não sei o que dizer. Calma aí. E ela corre para o campo, chama o marido, realmente o anjo fica ali esperando, o anjo do Senhor esperando, tal. Aí ela volta, quando volta vem o marido com a pergunta: ó, a gente não sabe o que fazer diante disso que você está contando. Então o anjo do Senhor vai explicar que aquele menino era um nazireu. O que significa isso? Uma pessoa separada por Deus. Então a gente vai entender que a palavra separado significa santo, né? Na Bíblia, e ele era visivelmente santo. Beleza, quando alguém diz que você é santo, ou quando eu digo que você é santo, e você é santo na verdade, é porque você foi separado por Deus para alguma coisa. Esse cara era visivelmente santo, então ele não poderia beber bebida com álcool, então nunca na vida dele ele poderia beber bebida com álcool, nunca na vida dele ele poderia tocar num cadáver. Isso já eliminava muita coisa da vida de Sansão. Então, em todas as festas que ele frequentava, ele devia ser o caretão da festa lá, né? A galera, pô, do DCE, a galera, pô, fazendo, né, pô, vamos lá, vamos pro barzinho. E ele era o cara do barzinho, tipo assim, que tomava uma Coca-Cola no meio daquele pessoal, e era um cara estranho. Sansão, ele não podia tocar em nenhum cadáver. Várias profissões, então, eram eliminadas por conta disso. Então não podia ser pescador, por exemplo, porque, por incrível que pareça, um peixe morto era algo que ele não podia encostar a mão. Então ele não podia ser, por exemplo, pastor de ovelhas, porque muito provavelmente alguma ovelha ia morrer pelo caminho, e ele não ia poder nem carregar a ovelha para tosquear a ovelha. Então várias coisas na vida dele eram separadas, ele não podia encostar. Por fim, Sansão não podia cortar o cabelo. Então, cara, para Sansão não tinha, pô, como ele fazia nada no cabelinho dele, beleza? Não dava para ele fazer aquele nevoo maneiro, não dava para ele fazer nada diferente. Era só aquele cabelão e acabou. Sansão era visivelmente separado por Deus, só que Sansão começa a fazer as coisas todas erradas. E aí você vai perceber que um dia ele vai para Gaza. Pô, tá ligado que Gaza tá no noticiário, não é isso? E ele vai para Gaza, e Gaza está dominando o território de Israel, beleza? Os filisteus estão dominando Israel. Da palavra filisteu gera a palavra Palestina, Filistia, Palestina. Então tudo que você ouve de Palestina significa filisteus, na verdade. Então, os filisteus estão dominando Israel, ele vai para Gaza e ele vê uma vinha. O que é uma vinha? Pô, lugar onde se faz vinho. E ele fica atraído por aquela vinha. Ele não deveria ter ficado atraído, ele não pode encostar na boquinha dele bebida forte, bebida com álcool, mas ele vai para a vinha. Daqui a pouco aparece um leão, ele mata o leão, depois ele volta para a vinha, o leão já morto, tem uma colmeia ali, tem mel dentro daquele cadáver do leão.
e ele resolve encostar naquele cadáver, ele quebra várias regras que faziam parte da vida dele, porque o anjo tinha dito que ele era um cara santo. Então, primeiro ele olha para algo que deveria ser proibido para ele, e ele chega muito perto daquilo que era proibido. Depois ele já toca naquilo que era proibido, e depois a vida dele começa a se tornar cada vez pior. Ontem eu estava conversando com uma criancinha aqui, eu não vou dizer qual é, né? Tem várias crianças para não entregar qual seja, né? E ela me chamou e falou assim: tio, fulaninha está me piorando. Ela usou essa expressão, pô, achei a expressão fantástica, né? Pô, fulaninha está me piorando. Cara, realmente, Sansão vai andar com pessoas que vão piorá-lo. Então, Sansão já estava fazendo tudo errado, e Sansão se mete com gente que vai piorando ele ao longo do tempo. Por fim, Sansão tem relação sexual com uma prostituta. Depois Sansão encontra a Dalila. Sansão vai ser traído por dinheiro, como Jesus é traído por dinheiro e por prata. A semelhança, por incrível que pareça, né, na história de Sansão com a história de Jesus, em alguns pontos. Então Sansão vai ser traído por dinheiro por Dalila. Sansão, no final da sua vida, ele vai ser preso, então. No final ele conta qual é o último estágio para ele quebrar todas as regras que ele tinha quebrado na vida dele. Então a parada de Sansão não é simplesmente que o poder dele estava no cabelo dele, mas era que ele quebrou todas as regras, e a última regra que faltava ser quebrada era ele cortar o cabelo. E ele revela para Dalila, Dalila é uma pessoa do outro povo, e ele revela para Dalila então, poxa, falta só cortar meu cabelo. E aí é isso que ela faz, ela corta o cabelo de Sansão, Sansão perde a sua força, e Sansão então vai ser cegado. Isso era uma tradição no mundo antigo, para você humilhar o seu adversário, você cegava o seu adversário com as próprias mãos assim, com os polegares, você segurava o rosto do adversário e cegava ele. E depois de fazer isso, né, ele totalmente entregue, você humilhava o seu adversário. Sansão vai ser humilhado como Jesus é na sua morte. Então, o texto vai dizer que os filisteus se divertiram com a morte de Sansão. Você lembra no texto do Novo Testamento, né, os evangelhos falando sobre a morte de Jesus, como as pessoas se divertiram com a morte de Jesus, davam tapas no rosto de Jesus, ele encapuzado, e diziam para ele: quem que te bateu? Profetiza, quem que te bateu? Sansão foi humilhado no meio daquele povo. O final da história de Sansão é o que a gente vai ler agora. Ou seja, Sansão nasceu para ser santo, Sansão viveu uma vida toda errada, Sansão vai ser morto agora, e a gente vai ler o final da história desse homem, que diz assim, Juízes capítulo 16, verso 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Deus Dagom, a seu Deus Dagom, e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais
sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a sua família do seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e o sepultaram entre Zorás e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Primeira lição que esse texto traz para a gente, para você anotar aí, guardar no seu coração. A posição de voltar é perceber-se cego e fraco. A posição de voltar é perceber-se cego e fraco. Por incrível que pareça, meus irmãos, a história de Sansão é a nossa. Por mais que a gente odeie Sansão, a grande dificuldade que a gente tem com ele é que ele é igual a nós. Nós nascemos para que fôssemos santos, para que a gente vivesse pertinho de Deus, separado do pecado. Mas, de algum modo, o nosso coração se inclina para o mal, e se inclina para o pecado, e se afasta de Deus o tempo todo. No entanto, por mais que a gente faça tudo errado, existe um Deus que nos chama de volta. Hoje, a gente se propõe a voltar para a essência. Voltar para a essência é voltar para a vida que Deus espera que você tenha. Qual é essa vida? É a vida pertinho dEle, é a vida na presença dEle, é a vida cumprindo aquilo que Ele prometeu para você. A posição de você voltar é simplesmente a posição de você se perceber cego e fraco. Enquanto você olhar para a sua própria vida e você achar que existe força em você mesmo para fazer algo que sirva para a glória de Deus, você não está na posição correta. Enquanto você se perceber inteligente, capaz, cheio de habilidade, enquanto você se perceber superdotado de coisas maravilhosas, enquanto você se achar melhor do que os outros, sobretudo melhor do que Sansão, enquanto você estiver nessa posição, você não está pronto para voltar para casa. Você não está pronto para voltar para a essência. Existe um Deus que transforma pessoas fracas e cegas em heróis da fé. Para que a beleza da obra de Deus se manifeste plenamente na sua vida, você tem que estar quebrado. Você tem que estar doente. Você tem que estar faltando um pedaço. Você tem que se sentir sozinho, você tem que ficar mal, você tem que sentir dor, você tem que ser humano como todos os outros são. Enquanto você achar, cara, que em você mesmo existe algo mais especial do que havia em toda a dureza e podridão da vida de Sansão e de todos os outros, você não está na posição correta. A posição de voltar para casa é você perceber que você não pode fazer nada pelas suas próprias forças, que aquilo que você tinha acabou, que aquilo que você tinha se desfez e que você depende totalmente de Deus. Você já chegou nessa posição alguma vez na sua vida? Em que as suas forças acabaram, em que os remédios não funcionaram, em que as estratégias que você tinha te decepcionaram. Você já chegou na posição na sua vida em que você falhou, e falhou assim, profundamente, a ponto até de achar que talvez Deus não olhasse mais para você, não se importasse mais com você, a ponto de achar que você não pudesse mais estar na presença de Deus. Se você chegou nesse ponto, se você chegou no fundo do poço, essa é a posição correta. É no ventre do peixe, no fundo do abismo,
em que Deus se manifesta. É na profundeza da solidão que Ele está do nosso lado. É na pior das dores que Ele vai nos curar. É assim. Jesus levou a nossa maldição na cruz e Jesus levou a maldição de Sansão também. Através de Jesus Cristo, existe um Deus que age com misericórdia, uma misericórdia que supera a justiça. Irmãos, qual de nós ia perdoar Sansão nesse momento, ouvir a oração de Sansão? Possivelmente nenhum de nós. Mas existe um Deus que insiste em perdoar. Existe um Deus que nunca desiste dos seus. Sansão pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu dele. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que você está pronto quando por si só não estiver. Você está pronto para voltar à essência, para voltar para Jesus Cristo, quando você entender que pela sua própria força, que pelas suas próprias estratégias, pelo seu próprio poder, pelas suas próprias reservas, pelos seus próprios planos, pela sua própria vida, você não está pronto. Assim que você olhar para si mesmo, no espelho mais terrível de todos, né? Eu lembro da história de Dorian Gray, que é um clássico da literatura do Oscar Wilde. É a história de um jovem que era bonito e rico e que pede para pintar um retrato dele. Não tinha, né, máquina fotográfica no seu tempo. Então ele chama um artista para pintar um retrato dele. Esse artista pinta um retrato dele e esse retrato fica lá na sua sala de estar. Acontece algo estranho quando Dorian Gray tem o seu retrato pintado, porque ele fala algumas palavras que é como se fosse um pacto que ele fizesse com o demônio, com o mal. E aí, nesse pacto, ele se torna o retrato e o retrato se torna ele. Pô, não entendi. Beleza? Como assim? Ele se torna o retrato e o retrato se torna ele. Ele é retrato. Ele é a imagem que não muda. Ele é a imagem paralisada no tempo. Então, ele permanece jovem, como o retrato dele. Ele permanece bonito, como aquele retrato. Ele permanece alguém que parece sem defeitos. Mas o retrato começa a envelhecer, o retrato começa a apresentar cicatrizes, o retrato muda. Dorian Gray resolve esconder o retrato no porão da sua vida, da sua casa. Tudo é uma metáfora da própria vida, né? Da nossa própria vida. Ele se afunda em todo tipo de prejuízo e pecado. E por fim, ele foge da sua própria imagem. O final do livro é o final em que ele finalmente olha para a própria imagem. E ele vê claramente aquilo que ele se tornou. E ele morre ao ver aquilo que ele se tornou. A podridão da sua própria vida. Finalmente ele se torna ele mesmo. E o retrato se torna retrato. Irmãos, eu conheço vocês, né? Talvez a maioria, não sei. Eu conheço o melhor de vocês. Existe alguém que conhece o pior de vocês. O pior de vocês. Eu os tenho em alta estima, porque eu conheço pessoas que são amáveis, educadas, e pessoas com as quais eu caminho há algum tempo, assim, alguns anos. Jesus conhece o pior da sua vida, a pior versão de todas. Sabe aquela música que a gente canta, a melhor versão de mim? Está em Jesus Cristo. Mas Ele conhece a pior versão da sua vida. O pior que você já foi, Jesus conheceu e, sobretudo, amou. Eu não teria condições de amar você, não teria.
na pior versão da sua vida. Eu não teria condições de me amar na pior versão que eu tenho. Jesus olhou para mim no pior dia da minha vida e me amou simplesmente. Essa foi a posição que Sansão se encontrou no pior dia da vida de Sansão, no dia em que ele falhou e que foi derrotado, no dia em que ele quebrou o último juramento que ele fez. Nesse dia, que seria um dia de maldição, o Senhor olhou para Sansão com misericórdia, através de Jesus Cristo, certamente. Jesus morreu por Sansão, Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim. Quando você perceber que você, por você mesmo, não consegue, você está na posição certa de voltar para casa, de voltar para Jesus, de transformar a sua vida naquilo que é o plano de Deus verdadeiramente. A terceira lição que esse texto traz para mim é que a história é sempre do Deus que não desiste dos seus. A história é sempre desse Deus. Se você paralisasse a história de Sansão no último minuto da vida dele, o que você veria, né? Você veria um homem derrotado, cego, que quebrou todos os mandamentos que podia quebrar, um homem que se afastou de Deus pela sua própria vontade, alguém que experimentou um negócio que ninguém experimentou. Cara, qual de nós um anjo apareceu para nossa mãe e falou que a gente ia nascer, que a gente ia ser diferente dos outros? Você consegue entender? Sansão, ele cresceu ouvindo essas histórias. Sansão, ele cresceu sabendo que ele deveria ter sido usado por Deus. Quando a gente paralisa a vida de Sansão no último minuto da vida dele, antes dele orar, a gente olha para Sansão como todos os filisteus oraram. Na história dos filisteus, parecia, né, que era um final feliz, eles festejavam. Eles viram não somente Sansão sendo derrotado, mas o Deus de Israel sendo derrotado. Ali não era uma batalha entre Sansão e os filisteus. Essa aqui é a parada que eu quero que você entenda. Querido, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, não é uma batalha entre nós e alguém. A história da nossa vida está sendo contada para mostrar do Deus que intervém, do Deus que muda as histórias. Então, não é uma questão simplesmente pessoal, beleza? Não é uma questão nossa, mas é uma questão da história que está sendo escrita através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Deus, ao longo da história, está provando o quanto que Ele é bom, misericordioso e fiel através de nós. A história paralisada era dos filisteus comemorando que o Deus deles, Dagon, tinha sido vitorioso, porque o herói do outro Deus, Jeová, Javé, Yehoá, o nome que você quiser dar, né, que a gente não sabe exatamente, a história do outro Deus era que o outro Deus estava sendo derrotado por Dagon. Jeová está sendo derrotado por Dagon agora, e a disputa é pela vida de Sansão. Sansão se perdeu, Sansão foi derrotado. Jeová perdeu a batalha através da vida de Sansão. A história da sua vida, meu irmão e minha irmã, não é se você fez ou deixou de fazer. A história da sua vida é se Deus pode transformar a sua história. Se Deus pode transformar a sua história e vencer o inferno, os demônios e Satanás e te levar para o céu com Ele. Essa é a história. Se Jesus pode carregar o seu pecado na cruz, paralisa a história de Sansão no último momento, na visão daqueles filisteus. Sansão era um cara derrotado e seria assim. Só que se você paralisasse a história de Sansão na visão de Deus,
Yehoá, Jeová, Javé. Sansão estava no lugar onde deveria estar. Olha que coisa louca, cara. A gente toma o pior caminho na nossa vida, a gente faz as piores escolhas de todas, a gente tenta ir para o lugar mais distante e no final o Senhor nos leva para o lugar certo. Essa é a história desse Deus. Quantas vezes eu e você fugimos de Deus para que a gente encontrasse esse Deus na próxima esquina? Se a gente pudesse entrar no carro e ir para longe, na próxima esquina o Senhor estaria na nossa frente. E se a gente virasse mais uma vez o volante e fugisse desse, na outra esquina Ele estaria na nossa frente de novo. Jonas foge de Deus para o lugar mais distante, mas ele encontra no lugar mais distante da sua alma o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes você fugiu de Deus? Você acha que é possível fugir de Deus? Sinceramente, você acha que é possível fugir? Lembro que quando criança, né, meus filhinhos ali, mais novinhos, ainda são crianças, né, mas menorzinhos, a gente morava numa casa pequenininha mesmo. Vocês não fazem ideia do tamanho de uma casa pequena. Era nossa. E a gente fazia uma corridinha assim, né, eles fugindo de mim. E quanto mais eles se afastavam, mais pertinho eles estavam de mim, na verdade. Que era só um passo para trás que eu ia encontrar com eles. Quantas vezes você correu de Deus achando que poderia ir para longe, e quanto mais você corria, mais pertinho você chegava da misericórdia dele, do perdão dele, do abraço dele. No final, Sansão está no lugar em que Deus quer que ele esteja. Sansão está no templo de Dagon, no meio de duas pilastras. Sansão agora vai ser usado por Deus para fazer juízo contra aquele povo. Sansão vai se tornar alguém que entende para que serve a própria vida, senão para dedicar a sua vida para a glória de Deus. E vai ser isso que ele vai fazer. Você entende que Sansão orou para Deus dar força para ele de novo, mas ele podia ter orado para Deus fazer ele enxergar de novo. Ele poderia ter orado para Deus livrar ele daquele momento. Só que ele pede para que ele tenha força para dedicar o final da sua vida para Deus. Você entende? Que o mesmo Deus poderoso que podia... Cara, olha o tamanho desse milagre, não é isso? Imagina a gente aqui querer botar a mão num pilar desse daí e querer derrubar esse negócio que está aqui. Sansão ora para que isso aconteça, para que ele tenha força para fazer isso. Ele poderia orar para Deus devolver os olhos dele, para Deus fazer ele enxergar de novo, devolver a saúde, fazer ele voltar para casa, sei lá, ele viver mais 200 anos, como a gente lê essas histórias aqui do mundo antigo, e fulano viveu mais de 140 anos e teve filhos e filhas e sei lá o quê. Sansão não teve filhos e filhas, Sansão não viveu quase nada. Sansão poderia ter feito qualquer oração, mas Sansão ora para que Deus dê força para ele finalmente fazer a vontade de Deus. Como que a gente aplica esse texto à nossa vida? Primeira aplicação. Clame ao Deus dos derrotados nessa manhã. Clame ao Deus dos derrotados. Você consegue entender? Cara, se eu fosse filisteu, esse é o grande erro, né, dos filisteus, na verdade. Eles cortam o cabelo de Sansão, só que o final do capítulo diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer de novo. Diferente do meu. Esses dias eu fui no cabeleireiro lá, barbeiro e tal. Aí voltei para casa, minha esposa ficou revoltada, porque eu falei pro cara assim, passa a máquina aí mais ou menos e deixa em cima mais ou menos. Porque não tem muito o que fazer, beleza, galera? É o que dá. Também não espero mágica do cabeleireiro, não. Aí, só que aí quando ele falou assim pra mim, mas você quer que em cima eu tire na tesoura ou tire na máquina? Aí eu já tinha olhado a tabelinha assim, dizendo que o corte todo na máquina era R$5 mais barato. Aí eu falei, tudo na máquina, eu sou bobo, né? Pensei, cara, R$5 faz diferença. Não tem muita coisa para fazer, é tudo na máquina. Só que aí, era na máquina, aí o cara, meteu a máquina mesmo no meu cabelo.
Aí eu voltei mais careca do que nunca para casa. Aí minha esposa ficou revoltada, mas, pô, eu economizei R$5. E eu feliz da vida com R$5. Cara, se eu fosse filisteu, o que eu ia fazer? Meu irmão, depilação a laser nesse cara aí, na cabeça desse cara. Ou, né, não existe isso nesse tempo. Ah, bota um cara do lado dele aí com a navalha, se crescer um fiapo, você corta. E fica dia e noite. O Tim Keller vai explicar para a gente, que é um comentarista da Bíblia, né, importante. Ele vai explicar para a gente o que aconteceu com os filisteus, né? Ele vai dizer que o erro dos filisteus foi achar que Jeová era igual a Dagom, um Deus que se esquecia dos seus. Quantas vezes os filisteus viram Dagom se esquecer dos seus? Mas Jeová não é Dagom. Cara, existe um Deus que não se esquece dos seus. Existe um Deus que se lembra dos seus. Jeová não é Dagom. Finalmente, Jeová olha para Sansão com misericórdia. Qual de nós teria coragem de orar depois disso tudo? Cara, depois que você fez tudo errado, sua vida foi prometida como uma vida gloriosa e você jogou tudo fora por um bando de bobagens que você fez, todo tipo de perversidade, de pecado. Quem teria coragem de orar a Deus agora? Sansão ora mais uma vez, lembrando que Jeová não é Dagom. Jeová é o Deus rico em misericórdia. Você pode pensar assim, meu irmão, cara, a história de Sansão é exceção. Clóvis, você está pegando um caso específico, né? Aquilo que a gente chama na metodologia científica de estudo de caso. Pega um caso, está generalizando. Está pegando um caso específico e está dizendo que isso acontece em todas as vidas. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entender que Deus age assim diversas vezes. Na lista dos heróis da fé, você vai ver só gente fraca, gente falha, mentirosa, que errou 200.000 vezes. Abraão mentiu, tentou fazer do seu jeito, Sara da mesma forma. Jacó. Pensa em Moisés, assassino, fraco, falho, que dá desculpinha para Deus, sou gago, manda outro. Não dá, para mim não rola. Pensa em Davi, cara. Quem de nós perdoaria Davi? Davi conhecia Deus, Davi já tinha sido cheio do Espírito Santo, Davi fez coisas gloriosas. E Davi vai adulterar. E Davi vai, depois de adulterar, tramar para que um homem seja assassinado. Quem de nós perdoaria Davi? E Davi vai ser perdoado. E o filho de Davi vai se chamar Gedidias, aquele a quem Deus ama. Da descendência de Davi e Batseba, a mulher da traição, vem o Messias. Quem de nós perdoaria Raabe? Quem de nós perdoaria Maria Madalena, uma mulher com 7 demônios? Quem de nós perdoaria Jonas? Quem de nós perdoaria Tomé? Quem de nós perdoaria Pedro? Quem de nós perdoaria Paulo? Existe um Deus que perdoa e se alegra em perdoar, e é rico em misericórdia, e a sua beleza está nisso, por incrível que pareça. Irmãos, a gente não está olhando para a graça de forma barata, não. Isso serviu, isso requereu o preço da cruz do Calvário. No entanto, o Senhor, Ele dedica a vida do seu Filho
para salvar a gente torta como nós. Diante daquilo que Jesus fez, nós somos perdoados. Existe um Deus que é glorificado na vida de gente falha e fraca como nós, derrotada. Clame ao Deus dos derrotados e Ele vai ouvir o seu clamor como Ele ouviu na vida de Sansão nesse dia. Irmãos, eu fui chamado para ser pastor assim, quando eu era muito jovem. Então, depois que eu me converti, eu creio que eu tinha esse chamado para ser pastor. E aí me dediquei a estudar a palavra de Deus lá com 18, 19 anos. E o tempo passou e eu me afastei de Deus completamente assim. Cara, imagina uma pessoa para quem Deus se revelou e agora essa pessoa joga tudo fora, chuta o balde e essa pessoa resolve viver uma vida como se não conhecesse a Deus. Essa foi a minha história, irmãos. De algum modo, no fundo do poço, no momento mais terrível de todos, o Senhor me chamou de volta, me deu uma segunda chance. Existe um Deus que é o Deus da segunda chance. Existe um Deus que se alegra em perdoar. Existe um Deus que se esforça para fazer com que a nossa vida dê certo, para a glória dele, ainda que a gente se esforce para fazer com que tudo dê errado e sirva para a nossa desgraça. Se você olhar para todos os líderes que você admira, todos eles têm algo em comum. Foram pessoas terríveis, terríveis, que por algum motivo Deus olhou para a vida delas com graça e misericórdia. O Senhor se fez glorificado através de pessoas fracas como nós. Que seja assim a nossa vida hoje. Segunda aplicação, dedique o restante da sua vida para a glória de Deus. A gente nunca sabe qual é a diferença entre a próxima chance e a última chance, irmãos. Existe algo que é temerário no meio disso tudo. Então não há diante de Deus uma frouxidão para eu achar assim, então você está falando que esse Deus ele vai me dar sempre uma chance nova, então eu vou fazer tudo errado o tempo todo. A gente nunca sabe qual é a diferença entre a próxima chance e a última, a gente não sabe. Mas se Deus dá uma próxima chance para a gente, que pode ser a última, a gente deve aproveitar com toda a força que a gente tem. Dedique então o restante da sua vida para a glória de Deus. Faça um propósito hoje de viver uma vida santa, de verdade. Esquece, cara, a possibilidade de flertar com o pecado, de brincar com o pecado. Viva a vida mais radical que você possa, diante da beleza da misericórdia de Deus, daquilo que Ele apresentou para você como perdão dos seus pecados. Eu me lembro de 2 homens que dedicaram a vida deles para Jesus Cristo, a ponto de terem sido vendidos como escravos, para que eles pudessem evangelizar os escravos numa outra terra. A única chance de evangelizar aquelas pessoas era se vender como escravo, e eles fizeram isso. Pode ter certeza, querido, é gente torta igual você e a mim. Se você não se vê fazendo isso, eu não me vejo também não, nem eles se viam. Mas eles fizeram pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando o navio estava partindo, antes que muitos se despedissem deles, eles entraram no navio, deram as costas para tudo e foram seguir a vontade de Deus, evangelizar um povo distante e tal, servindo como escravo. Do barco, eles gritaram que a nossa vida sirva para a glória do Cordeiro que dedicou a sua vida por nós. Meu irmão, é hora de dedicar a sua vida. Acabou o tempo em que Sansão deu passos para trás. Agora Sansão encontra o Deus cheio de misericórdia. Um parêntese aqui.
pode até quebrar assim, o clima da pregação, mas é algo que é uma lição importante, que nem está nas lições aí. Cara, você tem que entender que se existe alguém aqui, né, que é uma pessoa contra a qual você guarda algum tipo de rancor, né, e uma pessoa que você não goste, não vá com a cara, uma pessoa que você não curta, e na pior das hipóteses, assim, que você odeia essa pessoa, detesta essa pessoa, cara, Deus é tão misericordioso na sua vida quanto na vida dela. Eu não perdoaria Davi, beleza? Mas Deus perdoou. Eu não perdoaria Jonas, mas Deus perdoou. Eu não perdoaria Tomé, mas Deus perdoou. Eu não perdoaria Pedro, mas Deus perdoou. Eu não me perdoaria, mas Deus perdoou. Você consegue entender? Da mesma forma que você é alvo dessa graça maravilhosa, cara. A pessoa que você acha insuportável é também. E para a glória desse Deus, a gente vai encontrar essa pessoa no céu. Última aplicação: renda-se à vontade do Deus que não desiste dos seus. A grande história é essa, irmãos. Não é a história de Sansão, não é a história de Jonas, não é a história de Pedro, não é a história de Tomé, de Maria Madalena, não é a história de Raabe, de Batseba, não é a história do Clóvis, não é a sua história. A grande história é do Deus que insiste em amar. Existe um Deus que nos persegue com seu amor e que não vai deixar a gente ir para longe, e que toda hora que a gente der um passo para fora, Ele vai puxar a gente para dentro, e que todas as vezes que a gente pedir perdão, ainda que seja a milésima vez, ainda que seja pelo pecado que a gente disse que nunca mais ia cometer, mais de 1000 vezes a gente disse que nunca mais ia cometer aquele pecado e a gente cometeu, mais uma vez existe um Deus que te recebe no seu abraço. É hora de você dedicar a sua vida a esse Deus e viver a vontade desse Deus e a beleza desse Deus que não desiste dos seus. Deus foi gracioso com Sansão, Deus foi gracioso com todos os outros, Deus é gracioso com a nossa vida. Essa é a riqueza da misericórdia de Jesus Cristo. Jeová não é Dagom. O final da história de Sansão pode não fazer sentido nenhum para você, mas Sansão é enterrado no meio dos seus irmãos. Isso mostra que Deus abençoou Sansão, ouviu a oração dele. Isso mostra que Deus aceitou o sacrifício de Sansão, que entendeu alguma coisa dessa vida, que deveria viver para a glória de Deus. Isso mostra que ele foi honrado depois de morto. Isso mostra que Sansão foi salvo. É isso que está dizendo o texto, quando ele foi enterrado no meio dos seus ali, é isso. Sansão foi perdoado, foi salvo. Sansão está no céu, conheceu a Jesus Cristo. E por mais que Sansão tenha orado e Deus tenha ouvido, e ainda que ele não tenha entendido porque Deus ouviu, ele viu a Jesus Cristo e entendeu. Irmãos, que Jesus, aquele que é cheio de misericórdia, que olhou para nós no pior dia das nossas vidas e nos amou, que Ele encha a sua vida hoje de graça e de perdão, e que Ele te dê coragem para dar um passo, para voltar à essência daquilo que Ele programou para a sua vida, que você conheça esse Deus maravilhoso, cheio de misericórdia nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado por quem você é, Senhor. Senhor, você sabe quem eu sou, Senhor, você sabe quem é cada um desses irmãos aqui, Senhor. Você conhece o pior das nossas histórias, Senhor. E por algum motivo inexplicável para nós, você decidiu nos amar, insistir na nossa vida, Senhor, todos os dias, trazer a gente de volta, aceitar o nosso pedido de perdão, ainda que tenha sido pela milésima vez e pelo mesmo milésimo pecado que a gente comete. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Jesus, que se entregou para que você fosse misericordioso sobre nós, Senhor.
Obrigado por você ser o Deus de Sansão, diferente de todos os outros deuses, o Deus que perdoa, o Deus que é rico em misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por você ser o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. A gente te glorifica, que as células sejam para a tua glória, Senhor, que esse dia também, que esse seja realmente um dia decisivo para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.